você quer sair na frente de 99% das pessoas em 6 a 12 meses, você precisa se tornar brutalmente honesto de duas coisas. Quem você não quer ser é onde você vai parar se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz hoje. Sai um dia nas ruas e observa as massas, observa a maioria. Começa a notar onde a ação sem consciência te leva. Não é bonito. Essas pessoas que normalmente você vê que elas parecem que estão com um semblante baixo ou que estão no piloto automático. Começa a reparar na rua a maioria das pessoas e como a maioria se comporta, como a maioria se parece. E a gente não tá aqui para julgar elas, mas observa bem e tenta entender profundamente os sentimentos que elas estão passando. Mas você precisa começar a entender para onde o caminho da maioria vai te levar. Esquece a parte superficial. Foi exatamente pensando superficialmente que você chegou aqui. Você precisa ir mais fundo. Beleza, mas por que a gente está fazendo isso? Simplesmente porque começar pelo sentimento negativo é muito mais fácil. Começar sabendo o que você não quer se tornar, o tipo de pessoa que você não quer se tornar, é muito mais fácil do que saber exatamente quem você quer se tornar. A gente tem diversas opções na vida. E muitas vezes mais opções causam mais paralisia do que menos opções. Você não quer olhar para todas as opções e decidir, eu vou pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, você quer começar por exclusão e não só ficar na imaginação. Então o exercício que eu falei de você olhar para as pessoas na rua é para você pegar e você falar assim, cara, se esse é o corpo da maioria, eu não quero ter esse tipo de corpo. Se essa é a saúde da maioria, eu não quero ter esse tipo de saúde. Se esse é o semblante da maioria, eu não quero ter esse tipo de semblante. Eu quero mudar a minha atitude. De novo, a gente não tá julgando. Cada pessoa tem sua história, cada pessoa tá passando por alguma coisa diferente. A gente tá pegando os fatos direto. Porque é nesse caminho que o sistema tradicional de ensino criou a gente. Eles não são os culpados, mas todo mundo é responsável. Quem já conversou comigo pessoalmente sabe que eu sou bem de criar uma visão pro futuro, criar planos, criar projetos. Eu tenho 1000 projetos engavetados que é só eu abrir, tirar um projeto ali e começar a implementar aquilo. Mas isso pode se tornar um pouco perigoso quando você vive muito na imaginação. Porque simplesmente na sua imaginação não existe risco nenhum. Não existe peso nenhum. As suas ações não têm peso quando você só está imaginando. Agora, na vida real, as coisas têm peso. E eu te garanto, não existe nada mais pesado que um sentimento negativo. Mas a gente não quer o sentimento negativo que vai causar uma ansiedade. A gente quer o sentimento negativo que pode ser transmutado em motivação, em plano, em ação. Eu com certeza não sou o único que faz isso, né? Mas, por exemplo, quando você estiver na academia, se você não estiver se sentindo muito motivado, você pode pensar, onde eu vou parar se eu não der meu máximo nesse treino agora? E aí você começa a extrapolar. Caramba, eu não fiz progresso mês passado. Se eu passar mais um mês repetindo o mês passado, onde eu vou estar daqui a um mês? E daqui 5 anos, como meu corpo vai estar? Como eu vou estar me sentindo? Como a minha aparência vai estar? Como meu relacionamento comigo mesmo vai estar? Eu prometi que eu ia pra academia e eu não tô cumprindo minha própria palavra? O resultado é óbvio. Eu sei que pode parecer meio dramático, mas você usar o sentimento negativo para uma motivação para você fazer alguma coisa é muito útil. Perfeito. Então, aqui o que você vai fazer? O primeiro exercício para você começar o ano bem, para você sair na frente, dentro de 6 a 12 meses, é você sentar em silêncio, pegar um caderno e escrever por 30 minutos tudo de ruim que você conseguir imaginar. Você vai criar a sua antivisão. Escreva cada coisa que você não quer na vida. Como você não quer aparecer, onde você não quer estar na sua vida, como você não quer que sua rotina seja. E aí, a partir disso, vai começar a ficar muito mais claro qual é a sua visão de verdade. Porque ela vai ser basicamente o oposto daquilo que você escreveu. Mas aqui está um ponto bem importante. Quando você estiver escrevendo, não tenta amenizar as coisas. Você vai se sentir desconfortável escrevendo. E esse é exatamente o objetivo. Não foge disso. E é com esse sentimento de desconforto que a gente vai para o segundo passo, que é criar um sistema. Você já tem a sua antivisão, agora você vai escrever a sua visão baseada na sua antivisão. Porque se você deixar as coisas sem um sistema, sem um planejamento, sem um objetivo futuro bem definido, as coisas vão sucumbir ao caos. Como é tudo na vida. A lei do universo é entropia. A gente acha que as coisas tendem à harmonia, mas na realidade tudo tende à entropia. Que a gente enxerga como harmonia, tipo essa mesa aqui, a gente acha que ela tá parada, que ela tá harmônica, mas se você for dar um zoom, você vai ver que os átomos eles estão constantemente em movimento, em agitação e podem quebrar a qualquer momento. E é por isso que é importante você ter um plano. Então, você vai pegar a sua lista da antivisão, você vai reverter cada um desses itens e escrever a sua visão. Beleza, agora que você já tem sua antivisão e sua visão bem mapeada, a gente vai criar um plano. E esquece essa coisa de 10 anos no futuro, 5 anos no futuro. O máximo que eu gosto de trabalhar é 3 anos.
tá? Se tiver algum objetivo bem específico em longo prazo, que nem eu tenho com a minha marca, que é Absurd. Se você não tiver nada em mente, vamos focar em um ano. E aí, para um ano, você vai definir 3 objetivos concretos, uma meta concreta, tá? Isso pode ser correr uma maratona, isso pode ser faturar X quantia em um mês, conseguir tantos clientes, vender tanto do meu serviço, do meu produto, ou conseguir tantos seguidores. Não precisa ser necessariamente de negócio, não precisa ser necessariamente desenvolvimento pessoal, nem criação, apesar de que eu recomendo que seja em uma dessas 3 áreas da sua vida, porque tudo de importante, que nem eu falei num Reels recentemente, vem de uma combinação dessas 3 áreas da sua vida. E aí você vai quebrar esses objetivos em meses. O que você precisa concluir em cada mês para no final do ano você ter concluído os 3 objetivos. E depois você vai quebrar em semanas. O que você precisa fazer em cada semana para concluir o mês. E dentro das semanas você vai quebrar também em 3 atividades todos os dias que vão te mover na direção do seu objetivo geral. Eu gosto sempre de deixar 3. Qualquer coisa além de 3 começa a ficar meio caótico, então eu tento sempre manter 3 objetivos por dia. Se precisar de mais ajuda de como criar um planejamento, não vou tentar te vender nada aqui, tá? Mas fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma ferramenta bem legal que dá pra você usar também. O terceiro passo é você desaparecer. Sim, o famoso modo caverna. Não é tão sério assim, tá? Vamos tirar isso da frente. Primeiro, não, quando eu falo desaparecer ou cortar as pessoas da sua vida, eu não tô falando pra você se enfiar literalmente numa caverna e você não sair de casa. Você precisa sair de casa, você precisa de sol, tá? Você precisa conviver com as pessoas. Quando eu falo desaparecer ou cortar as pessoas ou eliminar distrações, eu tô falando de coisas que não servem para sua visão ou coisas que te atrapalham a chegar até lá. Aquele salgadinho que você costuma comprar depois que você chega do trabalho, ou você ficar mexendo no celular na cama antes de dormir ou quando você acorda, ou até algumas amizades que sim, aí sim você vai ter que cortar. Aquela amizade que só te chama para sair no final de semana para beber, ou aquela amizade que só te chama quando tem algum problema, que elas não vão te levar para lugar nenhum. A gente precisa proteger nosso objetivo e nossa visão. Mas por quê? Pensa comigo. Imagina que você é um notebook. Tudo que você faz no computador, toda aba que você abre, usa um pouco da bateria. Se você conhece um pouco de computação, você vai ver que o Google Chrome ele costuma usar muita memória RAM. A nossa mente ela serve exatamente da mesma forma. Você pode dizer que a gente tem uma memória RAM interna. Então, quanto mais abas você abre, mais você usa sua memória RAM. E diferente de um computador, a gente não consegue só fechar uma aba. A única forma que a gente fecha realmente uma aba é quando a gente está dormindo. Então, cada aba que você abre ao longo do dia, ela vai estar lá. Você pode minimizar ela, mas a música vai continuar tocando no fundo. Porque o nosso cérebro ele continua processando as coisas no nosso subconsciente. Isso é ótimo quando você tem um objetivo, mas isso pode ser muito ruim quando sua vida é cheia de distração e de pessoas que não colaboram. Você pode usar esse mesmo sistema para te dar ideias infinitas, que nem eu faço. Às vezes eu tô lavando louça, eu tenho uma ideia de conteúdo, foi literalmente como eu escrevi esse roteiro. Ou, se você deixar as pessoas erradas na sua vida, você vai começar a lembrar só de coisas que não convêm para o seu objetivo. Quarto ponto é você fazer uma lista de não negociáveis. Durante esses 6 a 12 meses, você vai seguir essa lista à risca. Elas são tipo os seus 10 mandamentos, elas são tipo as suas leis da vida. Eu vou acordar todos os dias, 6:30 da manhã. Todos os dias eu vou escrever por meia hora. Todos os dias eu vou desligar meu celular 2 horas antes de dormir. Todos os dias eu vou treinar 1 hora por dia. Você precisa de uma lista de não negociáveis para você executar todos os dias e se manter focado e no melhor shape possível, tanto mental quanto físico, para você atingir seus objetivos. Esse é um conceito que eu gosto de chamar de priming. Você está permitindo que algumas coisas aconteçam na sua vida porque você está executando repetidamente coisas que vão aumentar serendipidade. Tá? Serendipidade é a capacidade de coisas aleatórias acontecerem e te trazerem sorte. Então, por exemplo, se você tem um não negociável de você escrever 30 minutos por dia, você pode acabar encontrando algum problema que você resolveu e que é muito valioso e que pode ser sua próxima ideia de negócio. Isso é serendipidade. Quinto ponto, fazer o contrário. Beleza, a gente já criou uma antivisão, a gente já criou uma visão e um sistema, né, um plano. A gente definiu os seus não negociáveis e agora a gente vai criar um modo de operação antifrágil. Basicamente, da mesma forma que você observou quem você não queria ser, você vai observar com relação aos seus objetivos, aos seus não negociáveis e ao seu plano, e você vai analisar em cada ponto, cada objetivo, cada ação, o que a maioria das pessoas faz e que resultado elas conseguem. Por exemplo, vamos supor que você quer criar conteúdo. O que a maioria das pessoas faz? Elas copiam o conteúdo de outras pessoas, tentam postar todo dia, dá 3 semanas, elas estão sem ideia, elas não sabem o que mais postar e como elas não desenvolveram a capacidade de criar conteúdo,
elas param de postar. E aí elas nunca conseguem o resultado que elas querem. Então é isso que eu quero dizer. Você vai observar o que a maioria faz, onde isso leva elas, e você vai tentar traçar o caminho contrário. Se você conseguir encontrar algum tipo de inspiração, algum canal que tem a vida que você quer ter, ou age da forma que você quer agir, ou tem objetivos parecidos, siga essas pessoas, crie o que eu gosto de chamar de tribo de mentores, tá? Mentores online, que você compartilha a mesma visão e que você pode se inspirar todos os dias e pegar esses macetes deles. Porque, querendo ou não, isso vem um pouco de experiência, então é sempre bom você seguir alguém que às vezes tem um pouco mais de experiência do que você. Então, é isso. Você já tem todas as ferramentas, todos os sistemas que você precisa para você sair na frente de 99% das pessoas dentro de 6 a 12 meses. Não quer dizer que vai ser 100% fácil, mas você tem tudo o que você precisa. E se você precisar de mais alguma ajuda, eu treinei uma inteligência artificial baseada em alguns materiais que eu estou escrevendo no meu livro. Se você chegou aqui de paraquedas, eu crio conteúdo desde meus 10 anos de idade. Sempre criei minha vida inteira. Assim que eu me formei no ensino médio, eu saí trabalhando como designer simplesmente porque eu criava conteúdo sobre design. E com 23 anos eu me tornei diretor criativo de uma cafeteria. Isso foi meio que um speedrun da vida e eu acredito muito tudo isso à criação de conteúdo. Todos os trabalhos que eu consegui foram indicações porque eu criava as coisas para mim e as pessoas viam, gostavam e indicavam. Então, com um pouco desse conhecimento, eu treinei uma inteligência artificial que você pode usar para te ajudar a criar sua antivisão, sua visão, te ajudar a planejar as coisas para o ano que vem e para você também se manter responsável com seus objetivos. Ela vai te cobrar, ela vai te desafiar, ela não vai fazer por você, obviamente, mas com certeza pode te ajudar. O link tá aqui na descrição. E é isso. Um bom ano novo, boas festas e um bom início do ano. De novo, se você quer diferente, faça diferente, construa diferente. Até a próxima.